Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai falar na nossa aula 3 sobre topologias de rede e tipos de comunicação, tá bom? A gente vai aprender agora como é que eu posso interligar os equipamentos que eu vi na aula anterior, né? Hosts, periféricos, mídia de rede, quais as formas que eu posso estar interligando. E a pergunta da aula de hoje é a seguinte: eu tenho aqui duas redes, tá certo? Uma rede industrial e uma rede de computadores. Eu quero saber o seguinte: como que eu posso classificar essas duas redes aqui em relação à topologia delas, tá certo? Então vamos começar. Deixa eu colocar o meu apontador aqui para a gente ver melhor. Muito bem. Então, nas aulas anteriores, né, a gente viu quais equipamentos existem numa rede, tá certo? Que, como eu falei, são periféricos, hosts, mídia de rede e assim por diante. E agora a gente vai ver quais são as formas que eu posso interligar esses equipamentos para formar um sistema de comunicação, tá certo? Que é exatamente isso aqui, ó. A gente sabe classificar cada um desses equipamentos, mas como é que eu faço para interligá-los, para formar uma rede? A forma como eu ligo os meus equipamentos de rede, ela é chamada de topologia. Então, quando a gente falar de topologia, eu estou me referindo a como os equipamentos estão interligados na minha rede de comunicação. As principais topologias que a gente tem são as topologias peer-to-peer, topologia estrela, barramento, anel, árvore e malha, tá certo? Aqui tem um exemplo de cada uma delas, onde cada círculo verde aqui representa o meu host, ok? Ou o meu equipamento de rede. E aqui as linhas retas representam as ligações, que são as mídias de rede, tá certo? Então aqui a gente tem representado a topologia ring, ou anel, tá certo? A topologia malha, aqui é mais conhecido pelo nome mesh, tá certo? A topologia anel, é mais o nome anel mesmo. A topologia estrela, topologia árvore e a topologia barramento, tá certo? Deixa eu mudar aqui um pouquinho para vocês verem. Ok, topologia barramento, que seria essa aqui. Muito bem. Na topologia, falando agora de cada uma delas, né? Na topologia peer-to-peer, a gente tem uma conexão que é chamada de ponto a ponto entre dois elementos de comunicação exclusivamente, né? Que seriam as estações. E elas trocam dados diretamente entre si. A minha rede ela pode ter mais de uma estação, igual aqui, por exemplo, eu tenho 3 estações. Mas quando elas vão se comunicar, elas fazem uma conexão lógica entre elas, tá certo? O exemplo de aplicação disso aqui que a gente tem, uma topologia peer-to-peer ou ponto a ponto, é na troca de arquivos via torrent. Então, quando você usa esses programas de torrent, né, um antigo que existia era o Emule, a gente tem hoje o microtorrent, né, que é o torrent lá, como o pessoal chama também. Então, aqueles tipos de software, eles utilizam a comunicação ponto a ponto. Então, quando você faz o download de um arquivo, de um programa lá, você cria uma conexão lógica diretamente com o outro computador, tá certo? Para poder baixar esse arquivo. Muito bem. Aqui então tem uma representação, né, física do que seria, e aqui uma representação mais abstrata, representando aqui duas estações e uma conexão entre elas. Lembrando que essa conexão ela pode ser via wireless, por exemplo, né? Não necessariamente tem que ser por um cabo de rede metálica ou fibra ótica, tá certo? É qualquer conexão lógica entre esses dois. Um outro tipo de topologia muito comum é a topologia estrela, tá certo? Na topologia estrela, a gente tem um nó central aqui, né, que geralmente ele é um switch, por exemplo, e todos os outros equipamentos eles são interligados nesse nó central. E dependendo da forma que você desenha isso, por exemplo, né, isso fica parecendo uma estrela, tá certo? Então essa aqui é uma topologia do tipo estrela, onde a gente tem um nó central e todos os outros nós da rede ou estações da rede são conectadas nesse nó central. Aqui tem a nossa representação, tá, de uma topologia estrela. Isso aqui tem uma vantagem que é a seguinte: se algum dos meus nós aqui externos da estrela ele falhar, por exemplo, se nesse ponto aqui eu perder essa conexão, a rede como um todo
ela não cai, que a gente fala, né? Você não tem prejuízo na rede. Por quê? Você simplesmente perdeu essa estação, tá certo? Agora, se eu perder o nó central, aí eu perdi toda a rede. Aqui eu tenho a vantagem que, se eu perco os pontos externos, a minha rede como um todo ela não é prejudicada, mas se eu perder o nó central, aí sim, a minha rede toda ela é prejudicada. Isso aqui é muito utilizado, por exemplo, nas redes locais. A maioria das redes de vocês, né, quando vocês vão ligar uma rede em casa, por exemplo, vocês têm um switch, né, que a gente chama lá de roteador, né, na casa da gente, roteador wireless, e os equipamentos vão ligados nele, seja via cabo ou seja via wireless, né, que a gente tem uma conexão no qual a gente está utilizando o ar como meio. O próximo tipo de topologia aqui é a topologia do tipo barramento. Na topologia do tipo barramento, representada nessa figura aqui, a gente tem todas as estações conectadas a um único meio físico. Aqui, por exemplo, né, eu tenho um único cabo, tá certo? Passando aqui no centro, e desse cabo eu vou fazer as minhas derivações para cada uma das estações, tá? Sempre que uma estação aqui ela envia um dado, ela envia para toda a rede, ok? Então, como ela envia para todo mundo, ela tem que direcionar quem que vai receber essa rede aqui. Então, o protocolo de comunicação, ele vai no endereço falando para qual estação que eu estou enviando essa mensagem, tá certo? Então, por exemplo, o laptop 1 quer mandar uma mensagem para o PC3, então ele vai mandar a mensagem aqui na rede, escrito PC3, estou te enviando uma mensagem. Todo mundo aqui vai ler, vai ver que chegou essa mensagem, porque o meio de comunicação aqui é único, tá certo? Só que somente o PC3 está endereçado. Então, o que os outros equipamentos fazem? Eles olham a mensagem, vê que o destinatário não é eles e simplesmente descartam. O PC3, quando ele pegar a mensagem e ver que é para ele, ele vai abrir e ler o conteúdo ali daquela mensagem, tá certo? Então, como eu falei, né, vai exigir um controle de acesso ao barramento também, porque como todo mundo compartilha o mesmo meio de comunicação, imagina se 2 ou mais equipamentos quiserem transmitir uma mensagem junto. Lembrando que aqui geralmente vai um sinal elétrico, né? Então, se 2 equipamentos estão transmitindo sinal elétrico no mesmo cabo, isso aqui vai dar uma interferência. Então, a gente tem que ter uma forma de controlar isso, tá certo? Qual que é a forma mais comum? É uma forma que é chamada de sensibilidade de portadora, que seria o CSMA-CD, ok? Que ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma olhada no barramento, ver se tem algum sinal elétrico aqui, ou se não tem. Se não tiver sinal elétrico no barramento, ele envia a mensagem, tá certo? Essa aqui é uma forma de fazer o acesso ao meio. Ao meio que a gente fala, o cabo aqui de barramento, né? Se por acaso a minha rede ela falhar em algum ponto aqui, ela vai comprometer parcialmente a rede como um todo. Exemplo, se a minha rede ela falhar nesse ponto aqui, aqui eu ainda continuo tendo a rede, tá certo? Só que esse equipamento aqui, ele sai fora da rede. Se por acaso a minha rede falhar nesse ponto aqui, então eu continuo tendo a rede para o lado de cá e esse equipamento aqui também agora não vai funcionar. Isso que nem sempre é verdade, porque algumas redes que utilizam barramento, elas têm que utilizar um terminador aqui na ponta. Vou colocar um T aqui para a gente representar. E se a rede falha aqui nesse ponto, então ela tem a terminação de um lado, mas não tem a terminação do outro lado. A rede precisa geralmente de 2 terminadores, tá certo? Nesse caso em que a rede utiliza terminadores, pode ser que uma falha em qualquer ponto da rede, ela vai comprometer a rede como um todo, porque a minha rede ela não vai estar com terminação nas 2 pontas, tá certo? Aqui a gente tem do lado uma representação lógica da minha rede na forma de barramento, ok? A gente tem também a topologia do tipo anel, né? A topologia do tipo anel, a gente faz uma ligação sequencial entre os elementos da rede. Aqui, por exemplo, eu pego esse switch, ligo nesse, que vou ligar nesse, vou ligar nesse, vou ligar nesse. Então, eu formo aqui internamente como se fosse um anel, tá certo?
e todas as minhas outras estações elas vão conectadas nesse anel. Qual que é a vantagem da topologia do tipo anel? Que inclusive ela está mostrada aqui do lado, ó, tá? Vou tirar a minha imagem aqui para vocês verem. A vantagem é que se por acaso eu perder a comunicação, esse cabo aqui, por exemplo, ó, ele rompeu ou aconteceu qualquer coisa do tipo, no anel a informação ela pode ser configurada para circular nos dois sentidos, tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário, tá certo? Então, se por acaso esse equipamento aqui ele estava acessando o PC3, né? Ele estava acessando o PC1 no sentido horário e esse cabo aqui foi rompido, ele ainda pode utilizar o sentido anti-horário para alcançar esse PC1. Então, a minha rede do tipo anel, ela tem uma certa tolerância à falha, de modo que uma única falha não interfere de maneira nenhuma na rede, certo? Uma outra topologia que a gente tem também é a topologia do tipo árvore, ok? A topologia do tipo árvore a gente tem como se fosse uma hierarquia. A gente tem um elemento central aqui que deriva para outros três elementos e a partir desses três elementos a gente vai derivando, fazendo como se fosse uma árvore mesmo. Deixa eu tirar aqui de novo para vocês verem. Então aqui ó, a gente tem como se fosse uma árvore, né? Os galhos de uma árvore que eles vão crescendo e se dividindo. Por isso que essa topologia ela tem esse nome de topologia árvore. Se por acaso alguma das mídias aqui, né, alguma parte do cabo aqui ele apresentar problema, nesse caso a gente não tem rota alternativa como tem na topologia em anel, né? Porque, por exemplo, se eu perder aqui qualquer parte aqui do cabo, se eu perder esse cabo, por exemplo, toda essa estrutura daqui para baixo vai estar comprometida. Eu não tenho uma outra forma de acessar esses computadores. E a última topologia que a gente vai ver agora, né, a topologia em malha, ela é muito comum ser chamada de topologia mesh, onde ao invés de eu ter uma única ligação entre os equipamentos, eu posso ter várias interligações, como está mostrando aqui do lado. Deixa eu tirar aqui de novo. Aqui do lado a gente está mostrando, né, esse equipamento tem conexão com esse e com esse. Esse equipamento tem conexão com esse, com esse, com esse e com esse outro aqui, tá certo? Então, isso é a topologia do tipo malha, onde a gente tem diversos caminhos, né, que a gente pode fazer uma comunicação entre os equipamentos. Aqui, no caso, uma desvantagem disso é que, se você estiver utilizando uma topologia mesh ou malha com cabos metálicos, né, com mídia física, cabo de verdade, seja uma fibra ótica, seja um cabo metálico, um cabo coaxial, você vai ter muito gasto com o cabo. Só que a gente já tem algumas redes wireless que elas são do tipo mesh. Então, por exemplo, o único equipamento da rede wireless ele consegue se comunicar com vários outros, inclusive servindo como roteador para os outros equipamentos da rede, que é, por exemplo, a rede Zigbee, que ela funciona dessa maneira. Então, nesse caso, já é bastante viável. Por quê? Se você perdeu um equipamento, os outros equipamentos conseguem retransmitir a mensagem até chegar no final, tá certo? Eu vou parar esse vídeo por aqui, que já está dando um pouco mais de 3 minutos. A gente continua na parte 2, falando dos modelos de troca de dados, tá bom? Muito obrigado e até lá.